o número obtido no cálculo de 30 fatorial termina com quantos zeros seguidos? Bem, para nós compreendermos a linha de raciocínio que eu vou aplicar nesse exercício, eu vou começar exemplificando um outro número diferente de 30 fatorial, na verdade bem menor, para nós compreendermos essa relação. Eu nem vou dizer exatamente qual é o número, mas vou apresentá-lo na sua forma fatorada. Uma vez que eu tenho um número na forma fatorada, vamos colocar aqui 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 17. Depois eu vou dizer qual é esse resultado. Não é difícil fazer essa conta, claro. Mas observe que esse número possui 3 fatores primos iguais a 2, 2 fatores primos iguais a 5 e um fator primo igual a 17. Se eu quero determinar quantos zeros, se é que esse número termina em alguns zeros, ou algum pelo menos, observe que cada zero no final de um número representa o produto do número sem os zeros multiplicado por sucessivos 10. Então, por exemplo, o número 500, se nós tirarmos o zero, é o 5, multiplicado 2 vezes por 10. 10 vezes 10 vezes 10. E cada 10, ele representa nada mais do que o produto 2 vezes 5, ou seja, um fator 2 e um fator 5. Então, observando que 2 ao cubo é o produto do fator 2 3 vezes, e 5 ao quadrado é o fator 5 2 vezes multiplicado, eu nem vou usar o 17, porque para analisar os zeros no final, basta analisar os fatores 2 e 5. Com 3 fatores 2 e 2 fatores 5, eu consigo formar 2 vezes o produto 2 vezes 5. E cada produto 2 vezes 5, representando, então, evidentemente, o número 10, ele vai mostrar no produto, porque esses números todos estão multiplicando, que o 10 vai aparecer 2 vezes como produto para representar esse número. Então, como o 10 aparece 2 vezes, nós vamos ter, evidentemente, 2 zeros no final desse resultado. E o número 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 17, nada mais é do que o número 3.400, onde cada um desses zeros representa cada um desses 10 que foram obtidos pelos produtos de 2 vezes 5 que eu consegui parear cada 2 com cada 5 na fatoração desse número. Observe que ficou um 2 sobrando, mas eu não consigo formar mais um 10 porque eu não tenho mais 5 para formar o par com esse 2. Então eu vou me basear sempre pela menor quantidade. Entre os fatores 2, que aqui eram 3, e entre os fatores 5, que eram 2, a menor quantidade entre eles é a quantidade de 5, que eu tinha 2 fatores. Então eu sempre conseguiria, como ele é a menor quantidade, eu sempre conseguiria parear esses 2 5 com 2 2, porque tinha mais, e aí formar 2 10, o que significava dizer 2 zeros no final. Então, de posse desse raciocínio, agora sim a gente pode, vou começar de novo aqui, eu vou fazer a mesma ideia para o número 30 fatorial. Mas eu não vou escrever esse número na forma fatorada, evidentemente, por ser enorme. Então, eu vou escrevê-lo como produto, 30 fatorial é o produto 30, vezes 29, vezes 28, e etc. E eu nem preciso escrever todos eles. Eu só vou precisar escrever aqueles que representam os números que possuem esses fatores, seja o 2 ou seja o 5. E aí vem uma pergunta. Você acha que eu vou obter mais fatores 2 ou mais fatores 5 nessa separação, né? Desmembrando o 30 fatorial como produto 30, 29, 28, 27 até 1? Você acha que nós vamos obter mais fatores iguais a 2 ou mais fatores iguais a 5? Bem claramente, nós vamos ter muito mais fatores iguais a 2 do que fatores 5. Porque o fator 2, ele aparece em todos os números pares, ou seja, ele aparece a cada 2 números. Nós vamos ter sempre a alternância de um par com o ímpar. Já os fatores 5 só vão aparecer nos múltiplos de 5, ou seja, a cada 5 números. Então seria no 30, depois no 25, depois no 20, né, colocando em ordem decrescente, apenas nesses. Então, se nós quisermos
parear os fatores 2 com os fatores 5, eu sempre vou ter, nesse caso, não preciso escrever todos eles, mas eu vou ter certamente mais fatores 2 do que 5, então, na verdade, eu vou me preocupar em quantos fatores 5 eu consigo obter. E aí eu sei que, como tem mais 2, eu consigo parear e formar os 10 no final. Então, eu vou escrever aqui apenas os que nos interessam de fato, que são aqueles múltiplos de 5. Então, eu vou colocar aqui 3 tracinhos, 3 pontinhos, o 25, e depois continua essa conta, o 20, depois continua descendo, o 15 vai aparecer, que nos interessa, depois o 10, depois o próprio 5, e no final, vamos colocar aqui vezes 2 vezes 1. Eu nem coloquei, como eu havia dito, todos os fatores que tem o 2, porque eu sei que eu vou ter mais fatores 2 do que fatores 5. Então, agora, observando os números que possuem o fator 5 na fatoração, o 30 é o primeiro deles, né, olhando da esquerda para a direita, onde, como 30, observe que eu vou até escrever aqui, vou fazer pelo menos uma vez. O 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Então, o fator 5 ele aparece uma vez, que é o que eu vou escrever aqui. Então, porque o 30 é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então, o fator 5, ele aparece uma vez. No 25, ele já vai aparecer 2 vezes, porque 25 é 5 ao quadrado. No fator 20, no número 20, ao desmembrá-lo, o 5 vai aparecer uma única vez. Porque lembrando que 20 é 2 ao quadrado vezes 5, 4 vezes 5. Ou seja, o 5 aparece uma única vez na sua fatoração. Assim como no 15, como é 3 vezes 5, o 5 aparece uma vez. Da mesma forma que o 10, 2 vezes 5, o próprio 5, e finalizamos. Ou seja, quantos 5 há na hora de analisar o produto que representa o 30 fatorial? Nós vamos ter 1 para o 30, mais 2 fatores 5 do 25, mais 1 para o 20, mais 1 para o 15, mais 1 para o 10 e mais 1 para o próprio 5. Ou seja, somando, nós temos um total de 7 fatores iguais a 5. Nós sabemos que há muito mais fatores, eu nem preciso fazer a conta, mas muito mais fatores iguais a 2. O fator 2 aparece nesse produto muito mais vezes do que esse fator 5 que aparece 7 vezes. Então, certamente, eu consigo parear um 2 com um 5 para formar o fator 10 7 vezes. Eu vou ter outros 2 depois sobrando, que não vão conseguir parear com 5, porque o 5 aparece apenas 7 vezes. Então, como ele aparece 7 vezes, eu vou conseguir fazer esse 2 vezes 5 7 vezes, colocando aqui reticências, 7 vezes na hora de analisar esse produto que representa o 5 fatorial. Então, como nós vamos ter esse produto aparecendo 7 vezes, esse resultado do 30 fatorial vai ser algum número que vai finalizar com 7 zeros, certamente. Então, o resultado dessa conta, letra B, termina com 7 zeros seguidos.